Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Começando essa edição no último dia da semana, mas no começo do primeiro mês do segundo semestre de 2021. Ou seja, o segundo semestre está começando agora. Tudo está caminhando com uma certa celeridade, eu diria uma celeridade mais com falta de vacina, infelizmente, A prefeitura já interrompeu a vacinação por 2 vezes consecutivas, A vacinação regressiva, Só tem vacina para a segunda dose. Quem está na programação ansioso para tomar a primeira, tem que aguardar a normalização com a chegada de novas doses de vacinas. Bom, meus amigos, falando em vacinas e Covid-19, hoje no nosso programa apresento uma entrevista que foi concedida pelo senador de Sergipe, Alessandro Vieira, um grupo de jornalistas que o indagaram sobre o andamento da CPI da Covid-19. O senador fez uma ampla análise sobre os desdobramentos da CPI e o que ele espera como resultado final dessa comissão parlamentar de inquérito. Bom, depois da apresentação de nossos patrocinadores, eu trago mais detalhes sobre a entrevista do senador Alessandro Vieira. Logo, a VL Piscinas apresenta uma belíssima promoção de móveis e produtos para a sua piscina. Enquanto a promoção não chega, aproveite a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim. Tudo o que você precisa num só lugar. Produtos, serviços e manutenção. Sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo. Além de preço e qualidade. Preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, o senador Alessandro Vieira, senador sergipano, vem tendo uma atuação bastante marcante na CPI da Covid-19. A participação do senador tem sido objeto de destaque na imprensa nacional, trazendo naturalmente os holofotes para Sergipe, para o estado de Sergipe, justamente pela forma que o senador vem atuando, mostrando compromisso e comprometimento. Aliás, essas duas palavras, compromisso e comprometimento, são distintas, com conceituações semanticamente diferentes. É bom ressaltar para não parecer que estou sendo redundante. Bom, mas o mais importante nesse contexto, meus amigos, é a entrevista do senador Alessandro Vieira. Vamos acompanhar agora, portanto, os questionamentos dos jornalistas e as respostas do senador sergipano sobre os desdobramentos da CPI da Covid-19. Por quais caminhos a CPI deve trilhar nas próximas semanas? De que forma essas denúncias alcançam o líder do governo e o próprio presidente? E como o Palácio do Planalto pretende reagir à pressão do Centrão
e ao avanço das investigações da CPI. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o senador e membro titular da comissão Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e com a repórter Jussara Soares. Fique com a gente. Senador Alessandro Vieira, de uma semana para cá, a CPI entrou numa nova etapa, com o surgimento de denúncias de corrupção na compra de vacina. Primeiro com o caso Covaxin e agora essa denúncia de que teria havido cobrança de propina numa negociação de doses, supostamente da AstraZeneca. Sempre com esse mesmo modelo, o intermediário suspeito, ligação com o deputado Ricardo Barros e a vacina, no final das contas, mais cara. Na sua avaliação, qual é o melhor caminho para a CPI conseguir apurar isso tudo e não perder tempo com pontas soltas ou coisas que não possam ser comprovadas mais adiante? Acho que a primeira coisa é compreender que a CPI não tem mecanismos nem tempo para fazer apurações profundas sobre corrupção. Você não tem interna, por exemplo, para localizar laranjas, enfim, depósitos em contas fantasmas, essas coisas todas que normalmente envolvem esse tipo de crime. Mas a CPI vai conseguir identificar indícios veementes da prática de crime. A gente já tem muito claramente uma escolha feita pelo governo brasileiro por não contratar vacinas que estavam disponíveis em laboratórios confiáveis e optar por negociações, no mínimo, suspeitas. Sempre, como você disse, com esse modus operandi, interferência política do grupo do PP, que é capitaneado pelo deputado federal Ricardo Barros, e uma articulação entre funcionários e intermediários para ter vacinas mais caras e procedimento nebuloso. Agora, senador, nesse caso específico da denúncia que envolve propina, essa pretensa compra de um lote de 400 milhões de doses da AstraZeneca, o que falta ser elucidado nesse caso na sua avaliação? Porque o servidor, o Roberto Ferreira Dias, ele foi exonerado depois da denúncia. Essa empresa envolvida numa suposta intermediação reconhece a oferta, só que isso não fecha com a política da própria AstraZeneca, que diz só negociar com governos. Você identifica uma desorganização muito grande no Ministério da Saúde e uma forma de atuar que é caótica. Então esse cidadão se aproxima do Ministério através de um contato com um militar da reserva que atua, enfim, formal ou informalmente no Palácio do Planalto. Esse cidadão faz a ponte e a partir daí você tem um processo de negociação que fica concentrado no DELOG, do diretor de logística, que é o Roberto, e que não seria o personagem que naturalmente faria esse tipo de negociação, muito menos nesse valor e nesse volume. Então é tudo não transparente, irregular e numa espécie de sistema paralelo. Parece uma marca do governo nessa atuação. O que nós temos que fazer agora como CPI é identificar esses personagens todos, alguns deles já estão identificados, fazer as quebras de sigilo e ouvi-los em depoimento. A partir daí, a gente pode ter indiciamentos feitos pela própria CPI ou encaminhamentos para o Ministério Público Federal. Nesse caso específico, não parece que depoimento é a forma mais fácil, de se obter algum tipo de informação. As quebras de sigilo, por exemplo, do Roberto Ferreira Dias, são essenciais nesse caso? Sim, foram apresentadas e aprovadas hoje, inclusive. Um requerimento meu foi apresentado e foi aceito pelo colegiado. A gente tem que ter as quebras, sim, para materializar vínculos, conexões entre essas pessoas, mas os pedidos de informação, por exemplo, de dados detalhados de contratos ou de procedimentos para a contratação podem trazer detalhes importantes. E a gente vem fazendo isso também através da CPI. Eu acredito que no final a gente vai conseguir dar um retrato bastante fiel de como estava atuando esse setor, esse grupo dentro do Ministério da Saúde. Senador, no caso da Covaxin, o governo já deu algumas versões, inicialmente tentando desmerecer o depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde. Agora, a última versão é de que o presidente comunicou ao então ministro Pazuello, que passou a bola para o secretário executivo Elcio Franco. Essa argumentação se sustenta? Como é que o senhor vê essa linha de defesa do governo? Não se sustenta quando você compara com o tempo de permanência dessas pessoas nos cargos. Não é esse o procedimento que deve ser adotado. E, pelo contrário, a notícia que se tem é de que as pessoas envolvidas permaneceram nos seus cargos até que se tivesse esse novo escândalo envolvendo outro fornecedor de vacina. Lembrando que o Roberto é um servidor que já esteve envolvido em outros problemas, que já teve
enfim, as notícias em torno do afastamento ou demissão e que acabou permanecendo por conta da influência política. Nesse enredo, senador, o senhor vislumbra uma responsabilização objetiva do presidente Jair Bolsonaro, porque o governo também tem usado a argumentação de que ele não tinha como saber de tudo que acontece dentro dos ministérios, está tentando circunscrever o episódio ao Ministério da Saúde, né? Cada vez que eu escuto isso, eu me lembro do Lula. A gente tem que fazer um exercício para entender que sistemas de corrupção ou grupos organizados para corrupção só funcionam em ministérios quando tem um aval político para atuar. É uma espécie de franquia, né? De grupo organizado que vai se moldando ao político de plantão para continuar fazendo aquele processo predatório de cargo, de recursos. Tudo indica que seja uma situação dessa. Então o líder maior é o que valida a permanência das pessoas, valida as negociações e permite essa ocupação do Estado. Tem que ser mais apurado para a gente ter exatamente a clareza do contato entre essas pessoas, mas no momento que você tem a notícia, que nunca foi negada pelo presidente da República, de que um deputado federal compareceu junto com um servidor, seu irmão, e fez a denúncia completa, apresentando nomes e fatos graves, e que nenhuma providência foi tomada, é difícil afastar o presidente dessa conclusão. Senador, a gente mencionou as possíveis responsabilidades do presidente da República, mas tem um político muito mais próximo aos fatos, sobre os quais a gente já conversou aqui, que é o líder do governo, o deputado Ricardo Barros. De que forma, na sua avaliação, a CPI pode começar a trabalhar no detalhe para identificar responsabilidades ligadas ao parlamentar? Eu apresentei o pedido de convocação do deputado Ricardo Barros, foi aprovado, e apresentei hoje também o pedido de quebra do seu sigilo, para quem possa aferir os contatos, os relacionamentos e os vínculos. Espero que seja votado nas próximas sessões. É notório aqui na Esplanada como uma figura que opera nesse espaço da saúde pública, que a gente sabe que é um orçamento gigantesco. Foi responsável pela indicação e manutenção de alguns indivíduos em cargos estratégicos. E tem esse episódio relatado de que foi sugerido ou apontado pelo próprio presidente da República como responsável pelo esquema. Como é que o senhor avalia e interpreta essa relação que o general Pazuello, ex-ministro, agora tem com o governo, ocupando uma sala muito próxima ao presidente, com uma função pouco definida, com um salário alto, né? O presidente chegou a criar uma crise com as Forças Armadas para garantir uma não punição ao Pazuello. Como é que o investigador Alessandro Vieira vê tudo isso? O Pazuello é uma peça-chave nesse processo, né? O Pazuello se dispôs a ocupar o Ministério da Saúde sem nenhuma qualificação para isso. Em nenhum momento desenvolveu uma política pública de saúde para combater a pandemia. Realidade que continua com o ministro Queiroga, não existe uma política, não foi montado um corpo técnico para atender a emergência. Ele se limitou a reproduzir aquilo que o presidente determinava e a ouvir ou acompanhar essas decisões estapafúrdias do gabinete paralelo de aconselhamento. O resultado está aí, um desastre do ponto de vista sanitário, econômico, e a comprovação, e isso é matemático, o professor Pedro Alau foi muito feliz no seu cálculo. Se o Brasil tivesse se portado como a maior parte do mundo se portou, como a média mundial, nós teríamos mais de 300 mil vidas salvas. Isso é uma coisa absurda. É um dos maiores retratos de incompetência, descaso criminoso que se pode ter. Não consigo ver um crime mais grave que esse. Senador, foi protocolado um super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, reunindo vários outros que já tinham sido encaminhados para a Câmara dos Deputados, né? Como é que o senhor vê esse super pedido? O senhor acha que tem alguma chance disso prosperar no Congresso? Acredito que não tem dúvida com relação ao cometimento de fatos graves por parte do presidente da República. Acho que esse não é o primeiro pedido, mas é seguramente o pedido mais robusto. O que falta é a configuração das condições políticas para que isso tenha. O pedido de impeachment depende da vontade exclusiva de um único homem, que é Arthur Lira, presidente da Câmara. Enquanto ele não pautar, não colocar para andar, não interessa o que aconteceu, você não tem impedimento do presidente. Então, acho que o papel da CPI nesse ponto é formular um bom relatório, esclarecer bem a população, aumentar essa pressão da sociedade para que os fatos sejam apurados, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade através do impeachment, mas que sejam apurados. Ninguém pode se colocar acima da lei. Bom, meus amigos, essa foi a entrevista do senador Alessandro Vieira, senador sergipano,
trazendo as suas impressões sobre a CPI da Covid-19, deixando claro que o afastamento do presidente Jair Bolsonaro depende da posição e decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Se Lira não se movimentar, terá sido muita energia empregada e desperdiçada num processo desgastante, sem resultados práticos para a nação, infelizmente. Bom, meus amigos, eu fico por aqui desejando um final de semana tranquilo, em paz para todos. Eu volto na segunda-feira com mais uma edição. Um grande abraço a todos e até lá.